Olá pessoal, preste bem atenção no que eu vou te falar. Hoje esse vídeo vai ser um vídeo de esclarecimento. Um aluno nosso perguntou sobre a Trindade. Arthur, eu tenho dúvidas sobre a Trindade. Explica para nós, fala um pouco sobre essa questão de Trindade, porque eu não consigo compreender. Existem três deuses? Não existe? É um Deus só? Como é que funciona? Preste bem atenção, eu vou te mostrar que, em primeiro lugar, esse termo não é um termo correto. Trindade não é um termo correto, não é um termo bíblico. Eu, particularmente, gosto de usar aquilo que a Bíblia diz. Arthur, então eu quero saber como que a Bíblia trata as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois bem, lá em Colossenses capítulo 2, verso 9, a Bíblia vai dizer o seguinte: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa isso? Que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o termo correto é divindade. Na divindade existem três pessoas, mas um único Deus. Arthur, não compreendi. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4 diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O Senhor é um. Então esse um, a palavra um, Errad, não é de quantidade, mas fala de unidade. Então, eles, os três, são um. As três pessoas é um em unidade. Arthur, está começando a clarear. Vou te dar um outro exemplo. A Bíblia vai dizer que quando o homem se une à sua mulher, ambos, os dois, se tornam uma só carne. A palavra lá, se tornar uma só carne, quer dizer o quê? Que vocês têm pensamentos diferentes, vocês têm ideias diferentes, porém estão ligados, unidos em um mesmo propósito. Então aquilo que era dois se torna um em unidade. Então preste bem atenção. Eu fiz essa figura aqui para mostrar para você o seguinte: isso aqui é uma forma para tentar te explicar, para que você entenda de uma vez por todas. Aqui você tem Jesus, aqui você tem o Espírito Santo e aqui você tem Deus. Então perceba que em João, capítulo de número 14, verso de número 9 e 10, Jesus vai dizer a Filipe, se não me falha a memória: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você me pergunta, mostra-nos o Pai? Você pede para mim mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque quem estava olhando para Cristo conseguia ver o Pai, porque eles eram um em unidade. Percebe? Então quem olhava para Jesus, ele também estava olhando para o Pai, porque eles eram um, eles estavam ligados em unidade. Agora perceba, a figura que eu coloquei aqui, você vê que eles estavam tão ligados em unidade que Deus, ele é o criador de todas as coisas. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, capítulo 1, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Arthur, mostra para mim que Jesus estava presente na criação. João capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então Cristo estava no princípio com Deus. Isso revela que eles estavam juntos, em unidade, executando. Agora preste bem atenção. Arthur, onde é que estava o Espírito Santo na criação? Capítulo 1, verso 1 de Gênesis vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Arthur, o que quer dizer isso então? Significa que eles estão tão unidos, que Deus é aquele que cria tudo. O Espírito Santo é aquele que gera a vida na criação. E Cristo é aquele que resgata a criação, percebe? Então eles estão unidos em um mesmo propósito. Agora, essa conversa fiada de que não existe três pessoas, isso não é bíblico. Eu vou te dar um outro exemplo de que essas três pessoas estão sempre em unidade, estão sempre unidas. Quando Deus enviou o seu Filho, enviou a Cristo à Terra para cumprir a sua missão, que é de resgatador, que eu mostrei para vocês, o texto vai dizer que no batismo de Jesus, Jesus é batizado, quando ele sai da água, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então a primeira pessoa falou, que é o Pai: este é meu filho.
Segunda pessoa, Cristo está sendo batizado. A terceira pessoa desce em forma corpórea como pomba. Então você vai ver várias vezes na Bíblia aparecendo as três pessoas da divindade. Então, mais uma vez, eu vou te mostrar que isso aqui não são três deuses. São três pessoas e um único Deus ligados em unidade. Eles estão unidos, ligados. Então, você vai perceber que existe Deus como uma pessoa, o Espírito Santo como uma pessoa, porque ele tem sentimento, ele chora, ele intercede. Então você vai ver que o Espírito Santo é uma pessoa e você vai ver também nas Escrituras Jesus. Repetindo, Deus é o Criador, o Espírito Santo é aquele que gera a vida e Jesus é aquele que resgata, tá certo? Então isso aqui foi mais uma prova que eu quis mostrar para você de que existem sim três pessoas e o nome não é Trindade, o nome bíblico é divindade. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, tá certo? Então, que Deus abençoe sua vida, curta esse vídeo, comenta se você entendeu. Se não concorda comigo, deixa aqui nos comentários, eu quero saber de você. Se eu estou errado, eu vou ter a humildade de reconhecer, mas se eu estou ensinando isso, é porque eu acredito de fato que existem três pessoas e um único Deus. A Bíblia, ela é infalível, a Bíblia não mente, tá certo? Deus abençoe você, sua casa e a sua família e até o próximo vídeo.